Marcos, capítulo 13, o versículo 32. Jesus ele fala a seus discípulos, respondendo à questão dos fins dos tempos, dos acontecimentos. E os discípulos eles esperam, a volta de Cristo. Mas o Senhor diz aqui: naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Muitas pessoas não entendem muitas vezes, porque Jesus ele usa a expressão que ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, o ano, o século, a década. Mas o texto diz que Jesus ele não teve vergonha em dizer. Jesus ele poderia pensar assim, mas como eu sendo filho de Deus, como eu sendo o Messias, eu vou ter que falar que eu não sei. Jesus Cristo, ele como profeta, Deus poderia revelar, mas Jesus Cristo ele cumpriu a profecia do profeta Isaías, que ele veio para ser servo. E ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra mesmo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 7, veja bem, a palavra diz aqui: pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ele se esvaziou porque ele assumiu a forma humana. Então muitos judeus, não acreditam que Jesus é o Messias, por ele ter vindo, de uma mulher. Deus ele é o Senhor da história. Então digamos assim que uma mulher prejudicou a humanidade, desobedecendo a Deus no jardim do Éden. Mas uma mulher também foi uma bênção para a humanidade, sendo a serva fiel que gerou o seu Jesus Cristo. Jesus ele fala que o Pai que sabe, quando ele já está na glória do Pai, ele já sabe o dia, a hora que ele vai vir. E ele fala para os seus discípulos, ele relata, ele diz aos seus discípulos, do versículo 1 de Marcos 13, até esse versículo 32, Jesus está relatando muitos acontecimentos. Jesus ele expressa muitas vezes que ele era humano. Ele nunca levou vantagem da sua parte divina. Então as pessoas dizem assim, mas se Jesus Cristo não sabia que o dia que ele vinha, então ele não tinha capacidade de ser onisciente. Os profetas também do passado, eles não eram oniscientes não, mas Deus revelava para eles. Jesus Cristo, ele usou o poder divino quando era necessário, ele usou para vantagem própria. E ele não se envergonha em dizer que ele não sabe o dia. Porque ele reconhece que ele veio para mostrar ao homem o que é depender do Deus Pai. O que é servir a ele, o que é obedecer. Qual o verdadeiro sentido. Ele não teve vergonha. Porque o inimigo, ele questiona Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele começa a questionar Jesus. E ele responde, Ele responde pela palavra. E Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos, para que seus discípulos fiquem atentos. Ele mostrou vários sinais. Ele falou que essa geração, a geração daquela época, que passou por muitas coisas, e esta geração que ainda está desfrutando da graça de Deus até ele voltar. Então esteja atento, porque Jesus Cristo não sabe, você não sabe a hora que ele vai voltar. Agora que ele está ao lado do Pai, ele sabe, mas você não sabe.
Então é necessário você cumprir os ensinamentos dele, cumprir as instruções que ele passou. Que Jesus Cristo, ele não teve medo. E todos os evangelhos relatam isso aí, a volta de Cristo. O dia que ele vai vir. Um dia ele vai vir. Muitas pessoas dizem, mas Jesus Cristo está demorando. Não, Jesus Cristo não está demorando. Porque para nós existe segundo, milésimo, dia, mês, anos. Mas para Deus não. Enquanto Jesus não voltar, você ainda tem oportunidade. Você que, porventura, é um desviado. Você que já ouviu e ouve a palavra. Abra o seu coração. Porque Jesus Cristo logo, logo estará voltando. E como vai ficar a sua situação diante dele? Ele alertou para os seus discípulos. Ele alertou, está alertando a cada um de nós nesta geração. Se prepare que Jesus está voltando.